Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Farol de Ismael até vocês. Farol de Ismael com vocês nessa live, neste chamado Passe à Distância. Todos atentos, todos conectados, para que ao final dessa nossa conversa façamos da melhor maneira possível nossas vibrações. Um homem. Certo dia esse homem se dirigiu até o barbeiro. Foi lá para cortar o seu cabelo, aparar a sua barba. Lá sentou-se na cadeira, enquanto o barbeiro fazia o serviço, os noticiários na televisão iam acontecendo. No que conversa vai, conversa vem, o barbeiro olhou para aquele homem e disse: quantos absurdos, quantas pessoas sofrendo. Deus realmente não existe. Deus não deve existir. O barbeiro fez esse comentário com aquele homem. Aquele homem ficou pensativo, já estava acabando o seu corte, ele não falou nada. Terminado, pagou o serviço, se retirou. Andou um pouco e chegou até a praça e observou um homem, um mendigo. Esse mendigo estava cabeludo e barbudo. Cabelo por cortar, barba por fazer. Ele viu um e viu outro nos arredores daquela praça. Abruptamente ele teve uma ideia e retornou até o barbeiro. Chegou lá e disse a ele: creio que os barbeiros não devem existir. O barbeiro olhou para ele e disse: mas por que barbeiros não existem? Eu vi mendigos pela rua, todos cabeludos e barbudos. Barbeiros não devem existir. Aquele barbeiro olhou para ele e disse: mas é que eles nunca vieram até aqui. Se eles vierem até aqui, eu corto por caridade. O homem respondeu a mesma coisa em relação a Deus. Se as pessoas que sofrem forem até Deus, elas serão atendidas. Sofrimento, ir até Deus, crer em Deus. Quantas pessoas sofrem, não buscam Deus, muitas sofrem e até buscam Deus. Mas onde está a resposta para isso? Temos exemplos de guerras. Quando tropas iam até a guerra, guerrear com outras tropas, evidentemente, algumas participavam de missa para pedir a Deus que os protegessem e os fizessem vitoriosos naquela guerra. Bandidos, ladrões, que antes de assaltar, fazem orações, alguns fazem o famoso sinal católico da cruz, para irem cometer seus atos violentos, seus atos incorretos. É claro que tanto numa situação como na outra, Deus não está lá. Deus não está nessa missa que os soldados pedem proteção para guerrear, para matar seus semelhantes. E Deus não está com aqueles que vão roubar, assassinar, fazer atos ilícitos. Deus, obviamente, não está com essas pessoas. Deus está apenas no bem e no amor. Mas o que explica essa relação com Deus? Aqueles que entendem, aqueles que não entendem, aqueles que fazem
indiferença em relação a entender ou não entender. O conceito reencarnatório. A reencarnação é um fator primordial para se entender, para se compreender Deus. Compreender Deus é quase que impossível para qualquer um. Deus é, bem dizer, inexplicável. Porém, podemos entender de alguma forma as leis de Deus, as leis que regem o universo. E a reencarnação é uma dessas leis. Leis que devem ser estudadas, entendidas. Nos dias de hoje, muitas e muitas pessoas não acreditam na reencarnação. Muitas pessoas ainda não acreditam que é possível morrer e nascer de novo. Morrer e nascer de novo. Quando Nicodemos perguntou a Jesus o que era preciso para entrar no reino dos céus, Jesus simplesmente responde: é preciso nascer de novo. Nicodemos não entendeu, achou que não tinha como um corpo adulto entrar de novo no ventre e renascer. Precisa renascer da água e do Espírito. Renascer de novo, um conceito da reencarnação. Conceito esse muito antigo, muito antes do advento do Espiritismo. Estudado pelos egípcios, estudado pelos judeus, estudado pelos hindus. Os hindus com o conceito de karma e dharma. Karma relativo ao que ele tem de débito, dharma relativo ao que ele tem de crédito de uma outra vida passada, para poder viver nesta vida, desfrutando ou resgatando. Um conceito hinduísta. O conceito mais plausível de todos, que a doutrina espírita prega, é o conceito da causa e efeito. A lei de causa e efeito, uma das 7 leis herméticas de Hermes Trismegistus. Tudo aquilo que causamos terá o seu efeito. Como podemos ter o efeito de algo que causamos se não der tempo que isso aconteça nesta vida? É o registro magnético na nossa aura, no nosso campo eletromagnético. O que fazemos é registrado automaticamente. Não é nem antes, nem depois. Se cometemos algum erro, é na hora, já fica registrado. Assim como os acertos. Tudo está lá, contabilizado nesta balança cósmica de débito e crédito. A reencarnação estudada por cientistas, pela ciência. É claro que existe uma diferença entre ciência e cientistas. A ciência é um campo aberto de estudo. Cientistas, um pode dizer uma coisa, outro, obviamente, pode dizer outra coisa. Temos o exemplo do médico americano, o psiquiatra Brian Weiss. Brian Weiss escreveu um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. Passou a acreditar na reencarnação trabalhando com uma paciente. A partir daquilo que acontecia dentro do consultório, aquela regressão que a paciente tinha, ele não entendia como, fez com que ele estudasse a fundo e acreditasse no conceito da reencarnação. Conceito de reencarnação que é trabalhado em terapia de vidas passadas, nos tratamentos espíritas. As terapias de vidas passadas, é claro, são tratados em consultórios médicos. As terapias espíritas, nas casas, nos centros espíritas, com o devido passe, com a devida técnica. O Farol de Ismael trabalha hoje com a apometria. Quando um paciente vai até um médico, se passar por uma consulta de terapia a vidas passadas e começa a ter algumas visões daquilo que aconteceu, aquilo que ficou
registrado no seu perispírito, que tem o reflexo no seu inconsciente, normalmente é uma forte emoção. Uma forte emoção negativa, o que mais se imprime, o que mais fica fixado no perispírito, que reflete no inconsciente desta vida. Ou seja, o próprio paciente se torna o vidente daquilo que aconteceu. Um pouco diferente do que acontece nas casas espíritas, quando o paciente é tratado e a vidência é tida, é vista pelos médiuns que ali estão. O passado vem à tona, aquela frequência é resolvida para que ela não sinta mais as aflições que aquele passado vem trazendo à tona na vida atual. É claro que muitos podem estar se perguntando, muitas teorias dizem para não mexermos no passado, para vivermos o presente, para vivermos o agora. E está perfeita essas teorias. Não devemos violar sepulturas. Não devemos mexer no passado. Quando violamos sepulturas, sabemos o que encontraremos lá. Nada agradável, algo se decompondo, um cheiro mau. O passado só deve ser visto na qualidade de um tratamento espiritual ou, salvo esses tratamentos médicos de terapia de vidas passadas. O passado é visto pontualmente e desfeita sua frequência. Sempre quando se termina um tratamento de apometria, é dito para o assistido, esqueça tudo o que aqui ouviu, não propague, não pense nisso. Isso não nos pertence, muito menos a você. Foi só uma frequência que precisou ser desfeita para que aquilo que ocorreu no passado não reflita mais de alguma forma inconsciente no presente. Conceitos de reencarnação são diversos que nós temos. A questão 167. 167 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? A resposta dos Espíritos para Allan Kardec é a seguinte: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que? Onde estaria a justiça? Onde estaria a justiça cósmica se não houvesse a reencarnação? Ficaria difícil de colocar na balança essa contabilidade. Em meados do século VI, todo o cristianismo aceitava o conceito da reencarnação, também proclamada há milênios pela cultura religiosa oriental. No segundo concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, o imperador Justiniano, induzido pela sua esposa Teodora, tirou o conceito reencarnatório das Escrituras e declarou herético cada um que falasse nesse assunto. Temos que analisar, temos que pensar em relação à reencarnação. Quando uma pessoa não acredita, evidentemente ela tem uma sensibilidade baixa, um grau de mediunidade baixo, até porque todos nós somos médium. Aquele que tem uma sensibilidade um pouco mais apurada, um grau de mediunidade um pouco mais avançado, fica mais fácil de entender a reencarnação, até porque ele terá algumas visões, ou audições, ou sensações, diversos sentimentos que chegará à conclusão que só pode ter existido uma vida passada para que isso esteja ocorrendo. Muitos, quando chegam a um fator um pouco mais forte de obsessão, procuram algo que possa lhe dar uma resposta. Até então não conhecia, não tinha conhecimento da doutrina espírita,
o conhecimento da reencarnação. Conversando com amigos, lhe indicam uma casa espírita. Vá até lá, faça uma entrevista. Veja o que está acontecendo. Se isso que sente tem um fundo, se isso que sente existe uma razão espiritual. Chegando à casa espírita, a pessoa passa por uma entrevista, acha razoável tudo o que ouviu, passa a estudar. Passa a estudar e passa a fazer o tratamento espiritual. Fica mais fácil de entender o conceito. Seria ótimo que todos entendessem esse conceito sem se sentir mal de certa forma, sem se sentir estranho, com sensações nada agradáveis. É claro que existem aqueles médiums naturais, que são pouquíssimos, que as sensações são boas, sensações benévolas, sensações que fazem com que ele se sinta muito bem. Quando essas sensações são diferentes, não são prazerosas, é o que ocorre com a maioria de nós. Médiuns, de certa forma, um nome um pouco forte, mas o mais fácil de dizer, médiuns kármicos, com resgates para ser feito relacionado a vidas passadas. Vamos estudar um pouco mais esse conceito, sem, obviamente, querer saber o que fomos, o que aconteceu, o passado, sem querer violar sepulturas. Estudar para conhecer não quer dizer ficar preso ao passado ou querer saber o que fomos ou deixamos de ser. Pensemos nisso. Estudemos para que, quando alguém disser que muitas pessoas sofrem e achar que por esse sofrimento Deus não existe, entendemos que aquilo que está acontecendo tem um fundo kármico, tem um fundo de resgate de outras vidas. Poderemos dar uma resposta mais certeira, uma resposta que faça com que as pessoas pensem. E aqueles que acreditam ou não acreditam na reencarnação, o importante é que pratiquem o bem. Pratiquem o bem a todo momento para que estejam conectados com Deus. Vibremos muita luz. Vamos vibrar muita luz para a nossa irmã do farol de Ismael, que não está muito bem e que com certeza ficará. Patrícia Pessinelli. A Patrícia está sendo cuidada, está sendo observada pelos espíritos socorristas, pelas entidades de luz que a olham neste momento e quando ela dormir. Será atendida, será cuidada fraternalmente. Vibremos muita luz, muita saúde para a Patrícia. Vibremos para a pequena, para a filha do nosso irmão Alfredo Sanches, para Bruna Hermógenes Sanches. Bruna, que vai passar por uma cirurgia amanhã da apendicite, que a espiritualidade esteja presente com a equipe médica e que tudo ocorra na mais divina ordem. E assim será. Muita luz, muita paz, muita proteção para Bruna Sanches. Vibremos por elas, que o manto da nossa luz, da luz da nossa Mãe Santíssima, desça sobre elas, envolvendo-as nesta proteção. Assim como desça sobre todos que necessitam de um auxílio, de uma ajuda física e espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe,
rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Vibremos por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios. Vibremos por todos que estão nas ruas, pelos refugiados, pelas crianças carentes. Vibremos pelas equipes médicas, que no momento em que estamos vivendo, muita confusão se faz nos diagnósticos. Que eles estejam amparados para que consigam estar centrados naquilo que fazem de melhor. Vibremos por todos eles. Mentalize o seu mentor. Sinta o seu guia espiritual no pulsar do seu coração e receba o seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, porque vosso é o reino, o poder e toda a glória como para todos sempre. Haja luz, que a chama violeta envolva a todos. Fiquem com Deus, muita paz.